Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo e nós estamos começando agora a nossa reflexão dessa semana. Primeiro dia da semana, domingo maravilhoso. Hoje, inclusive, é o nosso café da manhã aqui na igreja. Você é convidado para estar conosco a partir das 8h30 da manhã. Hoje, com a ausência do pastor João Silveira, que precisou fazer uma cirurgia, passando por um procedimento e não está conosco hoje, mas eu estou aqui com minha querida amiga Lloyd Nogueira. Bom dia, Lloyd. Bom dia, Bispo. Estamos aqui, né? Sentindo a falta do nosso amigo, né? Mas estamos firmes e fortes. Exatamente. Caminhando aqui pelo texto de Efésios, né? Minha saudação a todos vocês também. Nós já estamos aqui no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta extraordinária. Eu costumo dizer que a carta aos Efésios é escrita para uma igreja orgânica, né? Não para uma instituição, mas para o corpo de Cristo. Uma carta magnífica que Paulo vai regulando, está preocupado, regulando as relações das pessoas na igreja para que tudo fique bem arrumado no entendimento delas, para que quando elas se relacionem com as pessoas, elas entendam o que é que elas estão fazendo, né? Porque às vezes a gente se relaciona com pessoas à nossa volta, né? Sem discernir de verdade nossa motivação, né? Isso mesmo. E às vezes as nossas motivações não são as melhores, mas se nós temos a intenção mais secreta de servir a Deus de todo o nosso coração e amar o próximo como nós mesmos, é hora de sondar o coração, né? É hora de sondar. E o texto que a gente vai tocar agora, ele é provocativo, né? É isso mesmo, capítulo 5. Mas eu quero aqui enfatizar no capítulo 4 essa maturidade que Paulo fala no início do capítulo. Achei tão interessante. Hoje pela manhã eu estava conversando com meu filho e falando, né, sobre maturidade. Ele já é um rapaz e eu estava falando sobre esse caminho da maturidade que o apóstolo Paulo estava aqui conversando dessa carta com os seus amigos, né, dessa igreja. Ele diz assim, olha, sejam constantes nesse caminho. Muitas vezes a imaturidade, bispo, nos leva a tropeçar e fazer uma caminhada inconstantes. E o apóstolo Paulo, ele fala disso, sejam constantes. Ele fala, dedique-se uns aos outros em amor. Né? É muito interessante. Ele diz, considere entre vocês as suas diferenças. Né? E depois ele vai falar sobre, olha, muitas vezes chega de ser criança, agora é a hora de acordar para uma nova vida. E ele fala, abandone a vida velha. Abandone de vez a vida velha. E aqui no capítulo 5 ele diz, é hora de acordar. Chega, é hora de acordar. Sim. Achei muito interessante. Sim, é porque às vezes, Lloyd, as conveniências da vida e desse nosso apetite infantil para ela faz com que a gente fique dormindo durante muito tempo na nossa vida e a maturidade não chega, né? Chega. É preciso desistir de coisas, né? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que quando chegou à maturidade, ele desistiu das coisas de menino, né? Então, há sentimentos, há pensamentos que ou a gente desiste deles, ou a insistência com eles vai fazer com que a gente, na velhice, viva uma vida infantil, uma vida medíocre, uma vida pequena, que não gera impacto, né? Que não tem sentido. E o texto que a gente vai ler, ele é muito impactante, né? Para mim, ele faz como que um scanner, né? Prescrutando minhas motivações. O né? versículo 5, né? Do Sim. capítulo 5. Usar as pessoas, a religião ou qualquer outra coisa apenas para levar vantagem, que também é um tipo de idolatria, não levará vocês a nada, muito menos a um lugar próximo do reino de Deus e de Cristo. Não, vamos dar uma paradinha aqui, que tem coisa para a gente explorar aqui já, né? Imagine você que nossas relações, elas são construídas, e é claro que a gente faz troca nas relações, né?
precisa apenas para levar vantagem, né? É claro que a gente está sempre usando e sendo usado por alguém, no melhor dos sentidos, né? É a troca. É a troca. Você tem informações, você tem coisas que me interessam, eu tenho coisas que te interessam, ok? Coisas que faltam em mim, coisas que faltam em você. Então, a gente faz sempre trocas. Mas precisam ser trocas onde eu não tenho a intenção exclusiva de levar vantagem. Trocas permitidas, amadurecidas. Consentidas, sim. Então, é natural que a gente viva na base das trocas, né? De afeto, de respeito, de coisas, de bugigangas. A gente está sempre trocando. Reciprocidade, né? Agora, quando isso está plantado na minha vida para que eu me relacione, seja com a religião, seja com as pessoas, seja com as instituições, seja lá com o que for, onde eu quero lograr vantagem o tempo inteiro, não importando o que eu deixo na vida das pessoas, né? Paulo está dizendo que isso é uma espécie de idolatria. Quantas pessoas nós conhecemos, Lloyd, que usa a religião para ganhar vantagens de muitas naturezas? Não só a vantagem econômica, mas vantagem social, né? Essas vantagens que, porque não aparece o money, né? Não aparece o dinheiro, não está sendo considerada como vantagem. Mas há pessoas que usam as outras como trampolins para objetivar a sua vantagem, né? Isso mesmo. Então, isso é um grande problema. A gente não vai para lugar nenhum, porque o reino de Deus é um reino de entrega. Eu me aproximo de Cristo na medida que eu entrego. Às vezes eu tenho a sensação, pode ser que eu esteja subestimando alguém, mas é a impressão que me dá, é que as pessoas acham que elas se parecem com Deus quando elas estão orando, né? Quando elas estão de joelhos, de mãos erguidas. Mas eu tive uma lição muito séria, e uma palavra que entrou no meu coração é que eu me pareço cada vez mais com Deus quando eu estou servindo, quando eu estou dando, Sim. quando eu estou oferecendo, né? Porque eu nunca vou encontrar felicidade buscando essa felicidade dentro do meu mundo. A felicidade, ela está muito ligada à felicidade do outro, né? Todo serviço que eu faço, toda atividade, o que gera no outro é que é uma paga para esse território da felicidade, né? Eu me sinto feliz quando o outro está sendo servido, quando o outro está... Isso é uma relação saudável na vida. Não é uma né? relação de alguém perde, alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Sim, não pode ser assim. Não pode ser assim. Isso chama-se mentalidade ganha-perde, né? Isso Para mesmo. eu ganhar, você tem que perder. Para você ganhar, eu tenho que perder. Não. Levar vantagem. Levar vantagem. Nós estávamos conversando ainda há pouco, eu lembrando que quando eu era criança, eu brincava de esconder o anel com a coleguinha. E sempre eu perdia. Por que eu perdia? Porque a coleguinha mostrava as mãos fechadas e me perguntava, adivinha, Lloyd, onde está o anel? E eu sempre perdia, sempre estava com a mão vazia. Eu só acertava a mão vazia. E depois eu descobri que a minha coleguinha estava com as duas mãos vazias, porque ela escondia o anelzinho entre as pernas. Então, eu nunca iria ganhar naquela brincadeira, né? Porque a minha coleguinha sempre estava levando a vantagem. Parece que entre as crianças isso já acontece desde a infância, né, Bispo? Sim, porque ela espelha aquilo que ela vê, né? Ela está sempre espelhando as barganhas que ela vê acontecer diante dela. Já começa mesmo até na escola. Sim, Muitas vezes o pai diz, olha, não deixa o coleguinha bater. Se bater, né, o que faz? Bate também, né? Dá o murrinho também, desconta também. Então, as crianças já vivem nessa realidade, né? De barganha, de levar vantagem. Ninguém vai me bater.
Se me levar um murro, eu dou outro também. Sim. Né? Então, como fazer? A corrupção, ela começa dentro de casa. Dentro de casa. Né? Nas atitudes mais simples, né? Tipo, ó, se você não falar para o seu pai, eu te dou isso aqui. Se você não falar para sua mãe, eu te dou isso aqui, né? Então, às vezes, numas atitudes domésticas, todo corrupto tem uma mãe, tem um pai, tem uma família, tem uma estrutura. Assim, eu não estou dizendo que absolutamente acontece em casa. Sim. Né? Mas pode muito bem, muitas vezes acontece dentro de casa. Até de forma inconsciente, né? Talvez sim, também... para tapar a boca, né? Isso. Ganha uma bala, ganha um chocolate, ganha um sorvete. E a criança vai assimilando e vendo que o mecanismo social dela é esse aqui, está dando né? certo. Então eu vou levando e a vantagem isso, que eu estou levando para a sua vida de adolescente, logo se torna um adulto assim. Sim, né? sim. É a base, né? O fundamento. A base, o fundamento. Ninguém se torna um corrupto assim por uma explosão espontânea. Né? Há sempre um caminho. Lembra que eu digo que todo adulto trafega pelo solo do seu infantil? Sim. E muitas vezes está lá, no solo do infantil, com uma ingênua, olha, se você não contar para o seu irmão, eu te dou esse agrado. É uma espécie de corrupção, né? Lembra da história dos dois irmãos, Esaú e Jacó? E aquela mãe, né? Aquela mãe que fazia tudo para aquele filho, não conte para o seu pai, não deixe o seu pai ficar sabendo. A Rebeca, a Bíblia nos traz histórias assim, né, para que a gente possa aprender como aconteceu, o que aconteceu com aquela casa, com aquele casamento, com aquela relação entre os irmãos. E ali um dos irmãos teve que fugir, teve que ir embora de casa, que foi o Jacó. Porque senão o outro irmão ia matá-lo. Né? Então, muitas vezes a gente acha que não vai dar em nada. Pode levar até a morte de alguém. Né? Uma brincadeira, um simples aprendizado dentro de casa ou na escola, ainda na vida infantil. Pode tornar esse homem um corrupto dentro da política, dentro do governo. Pode. Na vida, na empresa onde ele trabalha, na empresa onde no trabalha. relacionamento dele com os seus filhos, sua mulher, então, seu isso marido. É muito sério, né? E é isso que Paulo está denunciando aqui. Não vai levar vocês a nada dentro do reino de Cristo. Sim. Lembra que Paulo, você testou ainda um pouquinho, que Paulo fala assim, deixa a velha vida, Isso são recursos da velha vida. Da velha vida. Se a gente entende, eu nasci de novo, então os hábitos da velha vida precisam ser deixados. Isso. Quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais. Ou seja, você não só tem que deixar a injustiça, mas precisa praticar a justiça. Novas atitudes. Arrependimento gera fruto. É isso. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento produz fruto. É isso. No início dessa vida amadurecida, dessa vida cristã, o que vai nos levar para frente é o arrependimento. Sim. Aquilo que eu fazia, agora eu não faço mais. Sim. Eu tenho uma consciência. Se eu continuar fazendo, aplicando isso em minha vida, aonde isso vai me levar? Sim. Por que caminho eu vou Só lembrando trilhar? Que arrependimento é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Não é aquele choro de remorso porque eu fiz alguma coisa errada, né? Não, é mudança de mentalidade. Aquele objeto que eu cobiçava, eu perco o apetite por ele. Eu não tenho mais apetite por aquilo. É mudança de mentalidade, é mudança de percepção, é ressignificação do meu caminho. Se eu não ressignifico, eu não posso ver o reino de Deus, porque eu não nasci de novo, eu continuo aquela mesma velha criatura. Então, o conselho de Paulo é deixar os hábitos, a cultura da velha criatura para trás. Hábitos familiares para trás. Dores para trás. Há uma nova criatura para nascer. Então, ela precisa vir para a vida virgem nos seus
nos seus hábitos, né? Amém. Zerado. Zerado, como ele diz, né? Zerado. Uhum. E ele fala dessa vida contínua, desse novo nascimento de uma vida agora constante, onde não há quedas, tropeços. Ele diz, agora, nesse caminho, você não pode ficar tropeçando, né? Ele fala sobre isso. Tem agora uma vida constante. Lá no capítulo 4 é muito bonito quando ele fala sobre isso. Agora, acorde. No versículo 6, meu bispo, não se deixem levar por esse papo de religiosidade. Deus fica furioso com pessoas que transpiram religião, mas não querem nada com ele. Não sejam nesse mesmo... não sejam nem mesmo amigos de pessoas assim. Sim, olha que coisa séria, né? Eu tenho dito, cara... O mundo não precisa de religião, precisa de um encontro com Cristo. Encontrarmos-nos com Cristo transforma a nossa vida. Esse encontro, se tem 2 encontros que transformam a vida da gente, é o encontro que a gente tem com a gente e o encontro que a gente tem com Cristo. Glória a Deus. Esses 2 encontros mudam a nossa natureza e até a natureza do pensamento, a natureza do sentir, né? Então, assim, a religiosidade, ela não tem a obrigatoriedade, né, de me fazer um cristão, mas me fazer um cumpridor de regras. Se eu cumpro regras, sabe, domingo passado eu dizia, mudanças no Evangelho, mudanças é de dentro para fora. Aquilo que é de fora para dentro não é mudança, é disciplina da carne, né? Uma vida condicionada. Cheia de condicionamento. Se você tirou, né, vai cair tudo de novo, porque não foi transformado. Colocou um monte de escória. Eu pastorei algumas comunidades carentes, né? E nessas comunidades, às vezes eu ia visitar uma casa, eu fui visitar uma casa uma vez, vou a esta casa. Quando eu cheguei lá, era um barraco, né? Um barraco de tábua e lata. Quando eu entrei, assim, eu tinha que me contorcer para me mover dentro daquele cômodo, porque ele estava cheio de escoras. E se tirasse aquela escora, o telhado caía. Eu comparo a vida religiosa nesse sentido, né? Dando essa semântica dessa vida limitada pelas regras, como as escoras que tinha aquele barraco. Sim. Se tropeçar e cair uma escora daquela, o telhado vai arrear. A providência que nós tomamos foi derrubar tudo e levantar uma outra construção ali, sólida. Isso. Com um telhado novo, né, com bases novas, com fundamentos novos, para poder abrigar com segurança a vida das pessoas que moravam ali. E graças a Deus nós fizemos uma coisinha bem ajeitadinha para aquela família. Mas eu penso que a vida de um religioso é uma vida cheia de escoras, para evitar que o prédio caia. Porque se aquela escora for tirada, a escora daquela regra for tirada, desaba tudo. Não tem sustentação, porque não tem fundamento, não tem alicerce. Né? E não tem estruturas. Então, para uma pessoa com essa natureza, só tem um jeito, morrer e nascer de novo. Se não morrer e não nascer de novo, não tem jeito. Numa hora, o telhado vai arrear. As escoras serão insuficientes. É isso mesmo. Eu vejo como as pessoas continuam insistindo nessa religiosidade, nesses pilares inseguros, né? Continuam insistindo nisso. Aqui o apóstolo Paulo, ele disse, olha o que ele colocou, Deus fica furioso. Interessante como ele coloca que Deus fica furioso. Sim. Não só Deus, mas nós também, quando
nós pensamos que existe ali pessoas, que existe aqui dentro, pessoas que estão firmadas nesses, né, nessas, como é que diz? Estacas, escoras, né? Cheias de não me toques, de regrinhas. Nós também ficamos furiosos. Eu também já fiquei furiosa quando alguém dizia para mim, ó, Loide, tu tem que usar uma saia lá no pé, senão você não sobe para ministrar louvor essa semana. Eu tinha que correr a Rua Grande para comprar um tecido, procurar uma costureira para fazer essa saia com essas medidas, para cobrir o meu tornozelo, para cobrir os meus pés. Ou seja, eu estava caminhando dentro de quê? De pilares de inseguranças. De pilares feito por homens, que não me levaria a lugar nenhum, só complicaria mais e mais a minha fé, a minha vida. Aí eu acordei. Quando eu acordei, já era tarde demais. Quando eu acordei, eu já tinha feito outras filhas de saias lá nos pés. E muitas vezes, bispo, a gente estraga a família inteira, a gente estraga o ministério inteiro, a gente estraga uma juventude inteira, uma igreja inteira, cheia de pilares da religiosidade, que não vão levar aquela igreja a lugar nenhum. Sim, a hipocrisia, eu diria que é essa vida e essa rejeição de Deus a uma pessoa como essa, é a rejeição à hipocrisia, né? Porque uma vida como essa é uma vida pautada na hipocrisia. Na hipocrisia. Assim, tampa o corpo, não é? Onde todo mundo vê, mas onde ninguém vê, está um sepulcro caiado, né? Bonito por fora, mas podre pelo lado de dentro. Porque é justamente a partir daí que as mudanças são feitas, pelo lado de dentro. Quem tem mudanças efetivas pelo lado de dentro não anda de qualquer jeito do lado de fora. A questão não é a fita métrica, a questão é a sensualidade. Né? Então fica tapando o sol com peneira, né? Isso mesmo. Outro dia mesmo, bastante tempo, eu vi uma cena que me chamou muito a atenção. Uma mulher vestida num vestido muito longo, né? Numa igreja onde se exige esse tipo de vestimenta, era um vestido muito longo, mas com tecido muito transparente. Até a peça íntima dela era possível se ver, mas estava cumprida a regra. Ninguém podia falar nada com ela porque estava lá no pé. Lá no pé. Ok? Mas a sensualidade estava ali. Entende? Então, assim, é pura hipocrisia. A questão não é a teologia da fita métrica. A questão é a rendição do coração. Quem tem seu coração rendido, olha o que eu vou falar, hein? Quem tem o coração rendido não vive de qualquer maneira. É verdade. Um salvo não vive de qualquer maneira. Porque a salvação que o habita o salvou de toda a perversidade que o mundo oferece. Então, um salvo não vive de qualquer jeito. As regras não transformam o homem. As regras conformam o homem. Colocam o homem dentro de uma forma, ok? O que transforma o homem é o Espírito Santo na vida dele. Amém. O agente transformador é o Espírito. É ele quem faz as mudanças de dentro para fora, não é o meu esforço humano. Glória a Deus. O meu esforço humano, ele é domesticador. É como você criar um tigre desde novinho na tua casa, brincando com aquele felinozinho, engraçadinho, até que um dia ele cresça e você continua brincando com ele, até que o instinto animal seja ativado. E aí ele arranca um pedaço de você, porque você domesticou um animal selvagem, não domesticável. Então, esse é um grande problema, onde as pessoas estão tentando buscar domesticações quando o movimento é outro, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É aqui que nós, como igreja, precisamos ter atentos. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura. Vive de acordo. Eu estava lendo um texto anterior aqui,
que eu achei muito interessante, que Paulo fala da linguagem, né? Ação de graças sempre deve ser a marca da nossa linguagem, ou seja, quando a transformação entra, muda até a nossa linguagem. E a nossa linguagem não é o evangeliquez. O evangeliquez é uma língua de conformação, uma língua de conformação. A nossa linguagem é alterada porque a nossa linguagem ela vem do nosso interior. Um interior transformado, a linguagem vai ser a linguagem do reino. Vai ser a linguagem de Cristo, vai ser uma linguagem apreciável e transformadora também. Né? Vamos tomar um café, Lloyd? Vamos lá. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Nós saímos para o intervalo falando sobre a linguagem, né? Um texto anterior. Sim. Lloyd, é incrível como nossa linguagem muda quando nós nascemos de novo. A gente abandona aquela linguagem de bajulação, aquela linguagem agressiva, linguagem maliciosa. Você logo conhece uma pessoa pela sua linguagem, pela fala dela. Quando Salomão diz que a boca fala do que o coração está cheio, Jesus repete isso, né? Você quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar. Ela vai dizer muito sobre ela. Isso Mesmo mesmo. quando ela está falando sobre outra pessoa, ela vai estar falando muito sobre ela. E isso se a gente tem interesse, né? Se a gente tem interesse na vida daquela pessoa, deseja ajudá-la, cooperar com ela, deixa ela falar. Na verdade, não domina uma conversa o que fala mais, é o que faz mais pergunta. Quem faz as perguntas sempre vai dominar a conversa, né? Então, assim, faça suas perguntas e deixa o outro falar. Logo você vai perceber se aquilo é uma linguagem de persuasão humana, se aquilo é uma linguagem de bajulação. O interior da pessoa se revela, não é, por essa torneira que se abre, que é a fala, né? É isso mesmo. Bispo, é terapêutico Falar? Claro que é. Assim, dependendo do ambiente onde você vai falar, né? Se você está num ambiente castrador, julgador, então você pode estar falando para pessoas que vão utilizar as suas informações contra você. Mas quando você está num ambiente de paz, toda aquela fervura, sabe? Eu comparo às vezes a uma panela de pressão, que se a válvula não tiver desentupida, se o vapor não sair, a panela explode. Nesse sentido, a fala é terapêutica, porque a fala, perdão, você coloca toda aquela tempestade interior para o lado de fora, redimensiona ela, né? E depois de uma fala, né? E essa fala precisa ser terapêutica, nem toda fala é terapêutica, né? Mas numa fala terapêutica, você tem um monte de recurso para cooperar com a pessoa e fazê-la ouvir o que ela disse. Entende? A fala terapêutica é aquela que você, ao ouvir a fala do outro, você devolve para o outro aquilo que ele falou, para que ele possa ouvir o que ele acabou de dizer. Interessante. O nome disso é escuta, né? Você pode ouvir e não escutar. Isso. A escuta é essa atitude responsável que você tem com o sujeito que fala, sem julgá-lo, sem condená-lo, mas devolver para ele as coisas que ele acabou de dizer, né? de falar. Livra de aflições, claro que sim, né? Assim, o desabafo sempre é um desabafo e ajuda, mas não é terapêutico exatamente. Como, desabafei com um amigo. Sim. Você se vê livre de alguma aflição, ok? Mas não é terapêutico, porque o amigo normalmente não te devolve a tua fala. Ele acolhe a tua fala sem devolvê-la.
né? Sim, apresentar alternativas. E a importância de uma fala responsável, de uma escuta responsável, é você estar num ambiente onde você tem devolutivas, onde você pode refletir sobre o que você disse, sobre o que estava dentro de você. É isso que vai transformando a vida da gente, né? Interessante. Então, quer dizer que eu não... que mesmo que eu esteja passando por problemas, eu quero desabafar, eu tenho que escolher, né? Prestar, observar quem é o outro a quem eu vou né, desabafar. Não é isso? Interessante isso. Sim, você precisa ter cuidado nessa escolha, porque assim, Tiago, que fala muito sobre a fala curativa, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Isso. Agora, quem é esse outro? É a minha responsabilidade de fazer uma escolha, né? Porque eu posso escolher ou eleger qualquer pessoa e isso pode ser um perigo severo para mim, entende? Eu confesso a minha culpa e o outro é fofoqueiro. Oh, meu Deus. Como é que fica isso? Ele guarda tudo, mas não guarda segredo. E eu exponho o meu interior, né, minha vulnerabilidade, minhas fragilidades. Então, é preciso eleger alguém que seja responsável na escuta, né? Que tenha uma escuta de qualidade, porque eu posso criar um problema muito maior do que o problema que eu estava, dependendo de com quem eu vou confessar as minhas culpas, né? Aí, ao invés de ficar sarado, eu tenho lesões ainda maiores, né? Então, preste bem atenção sobre essa orientação que o bispo acabou de falar. Você não saia por aí contando, né, os seus segredos, contando coisas da sua vida para qualquer pessoa. Preste bem atenção. Você quer se abrir? Observem pessoas de confiança da sua família, um amigo. Preste bem atenção. Não saia contando coisas da sua vida para qualquer pessoa. Pode ter aí uma escuta irresponsável. Não é isso, bispo? Sim, claro. Então, claro que sim, Lloyd, e é o que a gente mais vê. A gente chega, às vezes, num ambiente onde a gente acha que é confiável. Olha, qual é o drama nas igrejas que eu tenho ouvido com muita frequência? Tipo, eu procurei o meu pastor, falei com ele, e ele contou para a esposa dele contou para outra, que contou para outra, daqui a pouco a igreja toda estava sabendo de alguma coisa que era um segredo. E depois aquilo está na roda das mulheres de oração, do grupo de oração, sem a até minha o pastor, permissão. Sim, até o pastor, ele deve ter uma ética, né? Como hoje se faz pastores a toque de caixa, né? Qualquer pessoa que tem uma boa oratória, que se veste direitinho e que parece ser confiável, se torna pastor, isso está ficando cada vez mais perigoso, né? Então, há pessoas que estão muito frustradas com a igreja, porque ao desabafarem com o seu pastor não foi ético e acabou contando isso para... eu não tenho segredo com a minha esposa. Não, se você não tem segredo, teu. Mas segredo dos outros você precisa ter, faz parte da ética pastoral, né? Então, é segredo da pessoa. Então, não conte nem para sua esposa. Você está ali para uma escuta. Você não está ali para criar mais problema para a pessoa, né? Você está ali como um suporte, um socorro para alguém que está aflito, não suportando a dor do erro, do pecado, sei lá, do diabo for, né? Que está ali afligindo aquela pessoa e ela procura o pastor para contar para ele e buscar uma orientação, um desabafo, né? E acaba ficando completamente nu, porque esse cara não tem uma ética, né? Então, os pastores precisavam se tornar mais éticos, voltarem ao princípio, né? Isso mesmo. Né? Aquilo que é contado dentro de um escritório, dentro de um gabinete pastoral, precisa ficar ali dentro. Não pode se desabafar com a mulher, com o filho, com, sei lá, com quem for. É uma coisa da confissão. Olha. Que precisa ter esse cuidado da confidencialidade. Romper com isso é romper com uma ética.
E tem muita gente, não são poucas pessoas não, Lloyd. São gente. Muitas pessoas feridas, porque acharam que aquela pessoa era confiável, contou seu segredo e ela não suportou o segredo e saiu espalhando o segredo para outras pessoas, né? Isso é muito severo, muito sério. É por isso que Paulo diz, né, fala sobre maturidade. Eu achei incrível como ele foi falando sobre maturidade no capítulo anterior, né? E depois ele vai falar mais na frente sobre relacionamentos, né? Então, para ter um relacionamento seguro, olha, cadê a maturidade? Olha como ele fala de maturidade antes dele tocar no assunto de relacionamento. É muito sério, né? Quando ele diz aqui, não sejam nem amigos de pessoas Olha aí. assim, é que assim, quando desaba o barraco dele, vai desabar o teu também. Entende? Porque é uma pessoa inconfiável, sem sustentação. A qualquer momento, essa casa vai cair. Isso. Ter amigos hipócritas é um perigo, porque vai afetar você também. Então, aqui como ele colocou, não sejam nem amigos de pessoas assim, ponto final. Pronto, acaba. Acaba. É o que eu estou te dizendo, Paulo está escrevendo para uma igreja orgânica, está escrevendo para o organismo igreja. Não está tratando de questões institucionais, não é? De como vai funcionar o culto, não está falando dele, está falando sobre a vida da igreja, sobre como cada um de nós precisa se mover na vida. Há pessoas que teriam evitado problemas enormes na vida delas se elas tivessem procurado as pessoas certas, né? Então, tem que procurar alguém? Procure uma pessoa certa, não é? Se você procurar uma pessoa errada, você vai arrumar um problema maior do que o que você tinha antes, né? Aqui no versículo 8, antigamente vocês tateavam na escuridão, mas hoje a situação é outra. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes, procurem o que é bom, certo, verdadeiro. Isso sim, condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Ah, que coisa maravilhosa. Quando ele diz assim, antigamente vocês tateavam na escuridão. Ou seja, vocês tropeçavam, né? Tá na escuridão, a gente vai com não aquele via receio. com clareza as coisas. Não via com clareza, né? Vai tateando, tentando saber onde é que está pisando. Mas ele diz, mas hoje a situação é outra. Vocês estão em um espaço aberto. E nesse espaço aberto, ele diz, a luz. Nesse espaço aberto, ele diz, agora existe toda uma claridade. A luz de Cristo agora brilha sobre vocês. Então, a realidade é outra. Vocês agora podem caminhar por um caminho firme, seguro, porque agora vocês estão olhando por onde estão caminhando. Exatamente, exatamente. Porque assim, a gente não ganha só uma nova vida, a gente ganha também clareza nessa nova vida. A luz de Cristo, estranhamente, gera uma luz interna, fazendo com que a gente seja capaz de enxergar as armadilhas da mata escura. Isso mesmo. A gente não se torna uma ovelhinha bobinha, a gente se torna ovelhinhas espertinhas. Sim, porque a luz de Cristo, ela vai resplandecer de tal maneira, e também é de dentro para fora, né? A nossa consciência mais aclarada, a gente para de viver tropegamente, deixa de pisar nas armadilhas, porque a gente enxerga com clareza. Você vê Paulo escrevendo, dizendo o seguinte, que aqueles que têm o Espírito de Deus em si, que vivem nessa dimensão, discernem tudo e todos, e por ninguém é discernido, mas discerne tudo e todos. Há uma sensibilidade. A presença de Cristo em nós nos dá sensibilidade. A gente não vive como idiotas. A gente até é capaz de sofrer injustiça, mas é uma escolha que a gente faz
porque a gente sabe que está sendo injusta aquela situação determinada. É clareza, é enxergar com essa clareza. Ouvir com clareza. Perceber, né? Perceber. Paulo fala aqui várias vezes sobre percebam, né? Aprendam de Cristo. Interessante, né? Sim, sim. Como nós vamos ficando espertos, como um radar. É isso, bispo? Sim. Essa luz, ela vai nos orientando e nós vamos ganhando uma percepção maior, mais clara, mais nítida. Sim. O nosso olhar, que era embaçado, desbotado, agora ganha uma clareza, cheio de cores, né? A vida se coloca de uma forma mais clara para nós. Sim. É isso mesmo. É porque a velha vida é cheia de miopia, né? Miopia. A gente enxerga com muitos comprometimentos. Já com a tua mente livre, com a tua alma livre, com o teu espírito livre, você enxerga no meio da escuridão. Eu gosto de uma fala de Paulo. Paulo diz assim: vós sois como estrelas que brilham no meio da escuridão. Cara, isso é de uma magnitude. A Lua é um satélite. Ela precisa da luz do Sol para refletir a luz do Sol, né? É um satélite. Mas estrela não é satélite. Estrela tem luz própria, ok? E é por essa luz própria que a gente vai caminhando no terreno da vida, né? Amém. E vai deixando a gente mais perceptivo para as coisas. A gente vai escutar melhor, enxergar melhor, perceber melhor, falar melhor. A gente vai ter outra qualidade de vida. Amém. Então, é isso que deixa a gente mais sensível, né? Mais sensível para perceber que alguma coisa não está legal ali. Paulo diz aqui que agora, olha, procurem o que é bom, certo e verdadeiro. Isso sim condiz com a luz clara do dia. Aí descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Sim. Ele diz no versículo depois: não desperdicem tempo em trabalho inútil, que para nada serve. É caminhar na escuridão. Aí ele volta, ele sai, ele fala sobre tatear no escuro, aí depois ele fala sobre agora vocês estão num caminho claro. E depois ele volta a falar que é caminhar na escuridão, quando desperdiçamos tempo em um trabalho inútil. Sim. Ao contrário, denunciem a baixeza dessas coisas. É uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido, com medo que alguém descubra. Deixem que toda essa escuridão repugnante enfrente a luz e descubram como serão atraentes à luz de Cristo. E em seguida ele diz: acordem, ressuscitem para a nova vida e Cristo mostrará a luz para vocês. Que coisa maravilhosa. Acordem para a nova vida. Né? Esses versículos aqui, Paulo enfatiza sobre luz. Ele fala, é vergonha passar a vida toda tropeçando. Lloyd, quando uma pessoa anda escondendo coisas, né? É uma vida insuportável. Eu estou me lembrando daquele episódio de Gênesis 2, quando o homem e a mulher estavam nus, e não se envergonhavam disso, capítulo 2. No capítulo 3, quando Deus procura um Adão que ele havia criado e não o encontra, ali tinha outro Adão, o Adão que havia sido se transformado, né? Adão, onde estás? E Adão sai escondido numa ridícula folhinha de parreira. Ele tem o que esconder. Eu tive medo e me escondi. Estava nu, tive medo e me escondi. No capítulo 2 ele está nu e não tem vergonha. No capítulo 3 havia uma nudez astuta, né? E a palavra nudez do capítulo 3 é Haron Mikol. Mikol é astúcia.
A serpente era mais astuta, a palavra ali é Micol. Agora o homem está numa nudez astuta, num Haron Micol, numa nudez astuta. A astúcia, né, essa nudez astuta, que faz parte do movimento da escuridão, ela faz a gente ter vergonha e se esconder. Então, uma vida dessa natureza, que você tem que estar escondendo as coisas, onde você não pode, está sempre preocupado que alguém vai te descobrir, alguém vai te flagrar. Ora, a gente não deve estar num lugar onde Cristo não estaria. A gente não deve estar fazendo alguma coisa que Cristo não faria. A gente não deve dizer coisas que Cristo não diria. Então, é essa permuta da vida, essa troca de vida, a minha vida pela vida de Cristo, que vai produzir leveza na minha vida, sem que eu tenha que ficar nessa angústia de esconder, porque eu não tenho o que esconder, ou por que esconder, porque eu ando em luz. Isso fez com que a relação no Éden ficasse insuportável. Todo casal que não tem nudez, transparência, porque a nudez do capítulo 2 não era só a nudez do corpo, era também a nudez da alma. Então, se não houver transparência, olha o que diz o texto do Novo Testamento. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Para ter comunhão é necessário ter nudez. Para ter comunhão é necessário não estar na escuridão, ter transparência. Não ter do que sentir vergonha. Não ter uma nudez astuta, onde eu tenha que, com uma folhinha ridícula de parreira, né, um tapa-sexo, me esconder do Criador. Então, a transparência é um dos fundamentos mais sólidos da relação. Ela vai inspirar a confiança, a segurança, e aí vai. Né? Mas sem transparência, a desconfiança, a insegurança, a medo, ok? Então, para que esses elementos que complicam a vida caiam, é necessário ter uma vida transparente. Viver como Cristo viveria. Né? Eu não tenho que me esconder para ninguém, de coisa alguma. Eu ando pela vida sem ter... Agora, podem mentir contra mim. Né? Podem criar uma história a meu respeito, mas isso não será um problema meu, será problema do criador, do mentiroso, né? Do novelista que criou uma novela a meu respeito. Não tem nada a ver comigo. Com relação a mim, eu não tenho do que esconder. Eu não tenho o que esconder. Eu preciso ser o mesmo no meio de um culto ou lá em Mar del Plata, na Babilônia. Por que Daniel se dá bem na Babilônia? Porque Daniel era Daniel. Ele não tinha do que esconder. Ele não se dobrou à estátua do Nabucodonosor, não ia se dobrar, e ponto final. A fornalha acesa não queimou Daniel. Né? O leão também. Né? Estava ali, mas perde o apetite quando a gente anda na luz. Né, não? Na luz é diferente. É verdade. Então, Os leões estão aí. Claro. Então, assim, a gente não pode evitar as armadilhas das pessoas, mas a gente pode evitar um falatório, né, que tem sustentação pelas loucuras que eu faço. Então, o caminho aqui é andar na luz. Andar na luz, ser transparente. Ser transparente, né? Poxa, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ah, que legal, vou andar com Jesus. Logo eu serei luz também. Sim, porque ele chama os discípulos depois e diz assim, vós sois a luz do mundo, ok? Como luz do mundo, a proposta é andar transparentemente, onde as pessoas não têm dúvida sobre nós. E aí a gente fala, elas estão certas que estamos falando a verdade, elas nos prescrutam e não encontram mentira na nossa vida.
Se a gente faz um elogio, elas estão certas que não é uma bajulação. Então, assim, a linguagem muda, a vida muda, porque é de dentro para fora. A luz é de dentro para fora. A estrela brilha porque explode dentro dela uma luz, né? Então, foquemos nisso. Agora eu vou trocar de roupa, eu vou... Cara, se não mudou por dentro, isso aí será pura hipocrisia, não é não? Mudar por fora, nada adianta. Nada adianta. Não é uma maquiagem. Viver com uma vida maquiada, né? Só por fora, aí como diz o versículo, sepulcros caiados. Né? Sim, é uma sociedade de sepulcros caiados. E a igreja não está muito fora disso, na minha crítica pessoal. A igreja também sustenta essa impressão de aparência, né? A reputação. Reputação. Ética nenhuma, mas cheio de reputação. Eu lembro quantas amigas eu tenho, amigos. Zerou. No próximo a gente fala. Então, fale sobre seus amigos. Tá bom. No próximo capítulo. A gente volta já depois do intervalo. Olá, gente, de volta para o terceiro bloco da nossa programação. E nós estamos dando continuidade aqui sobre essa história de andar na luz, né? Olha como é que Paulo vai logo depois, né, Lloyd? Portanto, olhe por onde andam, usem a cabeça, aproveitem o máximo cada oportunidade. Nós vivemos tempos difíceis, né? Vamos parar aqui um instantinho? Sim. Lloyd, se Paulo está dizendo que havia tempos difíceis, em todo tempo há dificuldade. Há tempos difíceis, em todo processo civilizatório há tempos difíceis. E aproveitar ao máximo cada oportunidade é não desperdiçar tempo e nem desperdiçar oportunidades. Há pessoas que às vezes se agarram em coisas que elas estão chamando de oportunidades, mas são verdadeiras armadilhas. Por isso a gente precisa usar a cabeça e olhar para onde está andando. Porque há caminhos que parecem ser muito bons, mas eles nos levam à perdição. Então, é preciso usar a cabeça para calcular as rotas, né? Gosto muito de um texto de Jeremias, quando Jeremias profetiza para esse povo que está na Babilônia, dizendo: a saída é o caminho de volta, calculem a rota, escolham um bom caminho. Né? A saída é o caminho de volta. Esse cuidado da gente avaliar bem a rota é de extrema importância para que haja sentido na nossa vida. Às vezes há um desperdício de tempo em coisa que não faz sentido nenhum para a nossa vida. Poxa, eu tenho pressa de viver. Embora eu viva sem pressa, eu tenho pressa de viver. E o tempo e as oportunidades estão para todos. E a gente precisa prestar atenção para encontrar a melhor oportunidade e explorá-la ao máximo, ok? Viver com intensidade, viver com profundidade, cada oportunidade surgida. Né? Com isso, eu nem desperdiço tempo e nem perco as oportunidades. Há oportunidades que não são para mim. No mundo de promoções, né? Há promoções que assim, são muito boas, mas não são para mim. Eu às vezes vou no supermercado e vejo lá uma promoção de sabão em pó. Leve 4 e pague 2. Eu às vezes sou tentado a comprar aqueles 2 para levar 4. Então eu tenho que parar e pensar, mas eu não lavo roupa em casa. Minhas roupas são lavadas na lavanderia. Eu tenho até uma máquina de lavar em casa, mas eu lavo tão pouquinha coisa lá que um saco de sabão em pó dura o ano todo lá em casa. Então eu fico pensando, cara, é uma oportunidade, mas é para mim. Dessa coisa pequena que eu estou te falando, do sabão em pó, a gente pode redimensionar para várias outras oportunidades que me dão, e eu digo, não me cabe, essa oportunidade não me cabe, isso não vai construir o meu destino, isso não faz parte da minha rota. Esse caminho está bonito, está florido, está cheio de beleza, mas não é o meu caminho.
esse direito que eu preciso ter de mim mesmo, de dizer não para mim, para uma oportunidade que não é minha, porque eu estou escolhendo o caminho, eu estou olhando para onde eu estou pisando, vai fazer com que a minha vida seja mais cheia de sentido. Não é assim, abraçar o mundo com as mãos e os pés. É encontrar o meu lugar nesse processo. Há processos da vida que não vão me caber, porque não fazem parte de mim. E não importa quanto eu vou ganhar, não importa bem que status eu vou ser elevado, mas se não me cabe... Né? Eu, alguns anos atrás, recebi um convite para assumir uma secretaria do Estado, que eu parei, pensei e disse, cara, não me cabe. Eu não tenho a competência para assumir esse lugar. Eu não quero assumir esse lugar porque eu faço outra coisa onde eu encontro sentido. Eu ganho menos, mas eu encontro sentido. Então, escolhas são necessárias para você viver. O poder da escolha. O poder da escolha, da decisão. E eu tenho que dizer não para mim mesmo. Se um lado de mim diz, não, isso aqui é uma excelente oportunidade, há um outro lado que tem que questionar, mas faz sentido para mim? Faz sentido. É justamente isso. Faz sentido eu levar essa vida aqui, uma vida escassa, de violência, onde o outro não me entende, onde eu sou aborrecida todos os dias, onde eu apanho. Né? Vale a pena continuar nesse caminho? Né? Paulo, aqui várias vezes, ele coloca, percebam, olhem bem por onde você está caminhando. Então, aqui, como eu estava dizendo antes, eu tenho várias amigas que precisam colocar luz nas trevas do seu relacionamento. Como estão passando, como estão vivendo aqueles dias. Elas poderem usar o poder da escolha, recalcular rotas, para ver se está valendo a pena viver nesses relacionamentos de violência, de escuridão, de dias de choro. Um dia eu posso sorrir, o outro não. Um dia eu sou amada, o outro eu sou violentada. Então, o poder das escolhas. E quando Paulo diz assim, portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade. E eu olho para o meu lado, que oportunidade eu tenho? Eu estou tendo oportunidade de escolher? Né? Ou então a minha fala está sendo também violentada. Você não tem o poder de escolher nem de falar, só de obedecer. Aí eu me pergunto, onde está Deus nessa casa? Onde está Deus nesse relacionamento? Né? Sim. Lógico, às vezes uma promoção no trabalho pode virar um inferno para você se você não cabe nessa promoção. É tentador, mas eu caibo. Eu preciso avaliar isso muito honestamente, porque a vida não é pautada no monetário. Infelizmente, a gente vem ano a ano, dia a dia talvez, dia a dia, caminhando num sistema econômico demandante, extremamente demandante, onde ter está substituindo o ser. Eu me perco no ser para poder ter. Vale a pena? Os meninos estão crescendo, eu não estou vendo o crescimento deles, eu não acompanho, ok? Mas vale a pena? Se vale a pena, siga em frente. Calcule a rota, avalie a rota. Mas se não cabe, é melhor reavaliar e tomar uma decisão mais honesta com aquilo que faz sentido para você. Isso. Tem gente que faz sentido para elas. Não está acompanhando a evolução e o crescimento dos filhos, não é? Tem sentido. Mas para outros, isso não está fazendo sentido. Então, às vezes, o poder econômico é sedutor demais. O discurso capitalista é extremamente sedutor. Eu caibo dentro desse discurso sedutor? Então, siga em frente.
Isso é mais importante para você. É mais importante, isso. Porque, assim, a gente tem um critério para que a gente viva melhor, é estabelecer prioridades na vida da gente. Quando eu não tenho uma vida de prioridades, eu assumo o risco de viver uma vida de urgências. Eu estou apagando fogo o tempo inteiro. Quando eu não cuido disso para voltar para a vida de prioridade, eu vou para um terceiro nível mais perigoso, que são as urgências, né? As emergências. É emergente, vai acabar. Se eu não quero viver uma vida de emergências nem de urgências, eu tenho que calcular a rota. Eu tenho que ter cuidado pelo caminho que eu estou caminhando. Porque fatalmente vai acontecer. Vai acontecer, é isso. Então, assim, os tempos são difíceis. São mesmo, são muito difíceis. Então, assim, a gente ainda tem aquela coisa da gente querer dar para o outro aquilo que a gente não recebeu, e às vezes a gente se mata para dar o que a gente não recebeu. Era necessário mesmo dar o que não recebeu? Por que não viver com um pouco mais de privacidade, né? Mas ter mais qualidade? Há muitas pessoas fazendo esse tipo de escolha. Conheço a história de alguns executivos que ganhavam muito bem no mercado, que decidiram, ao fazer a sua ordem de prioridade, decidiram abrir mão da vida executiva, morar numa fazendinha, criar ovelhas, criar capim, criar alguma coisa, né? Plantar alguma coisa e viver uma vida mais tímida, mas viver com mais qualidade. Então, assim, a vida está cheia de opções e eu tenho que encontrar minhas melhores escolhas. Encontrar, justamente. Esse é o poder da escolha, né? Aí Paulo diz no versículo 17, não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Propósito, né? Propósito, é isso. Não busquem alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Cantem hinos, não músicas de boteco. Cantem música que brota do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pronto, viva uma poesia. Maravilhoso, vai plantar flores, né? Maravilhoso. Olha aqui a orientação de Paulo, Sim, né? Nós chegamos a um momento da história que na cabeça de algumas pessoas isso aqui é uma utopia. Não se pode viver isso. Mas é possível se viver isso. É muito possível que a gente encontre um caminho mais suave para viver. Mas estão tão acostumadas a viver numa correria que desacelerar parece que é voltar para trás, parece que é regredir, parece que é definhar, e não é nada disso, né? Viver uma vida mais leve, né? Sempre é muito possível, Lloyd, sempre é muito possível. Eu estava dizendo para uma pessoa, meu sonho de consumo é morar numa casa, numa casinha, não tenho sonho de mansão, numa casinha simples, que pode ter até alguma parede de taipa, perto de um lago ou perto do mar, onde eu possa jogar minha tarrafa, jogar minha linha, ok? É meu sonho de consumo. Eu não tenho sonho de consumo em morar numa grande casa, numa mansão. Não é meu sonho de consumo. E olha que eu não sou franciscano, né? Mas é isso que eu quero, um barquinho para poder entrar no lago e pescar mais no fundo, pegar os peixes maiores. É o que eu tenho como sonho de consumo. E há pessoas que estão tão envolvidas em projetos tão mirabolantes que elas estão correndo um severo risco, perder a sua alma, de não se encontrarem mais, de estarem tão distantes delas mesmas
que ao olharem para elas, elas já não se reconhecem mais. O corpo está ali, talvez mais gordo, talvez mais magro, talvez mais abatido. O corpo é deles. Eles se tocam e reconhecem, mas a alma não é mais a mesma. Acabou com a simplicidade, com a pureza, com a generosidade, acabou tudo. Então, não vale a pena, há coisas que não valem a pena. A nossa medição de sucesso, a régua está muito equivocada. A gente pegou um manual equivocado para avaliar o que é sucesso e o que é fracasso. Hein? Quanto mais tenho, né? Quanto mais eu subo, quanto mais eu tenho, mais casas, mais carros, mais coisas. Sim. Isso parece refletir na definição de sucesso. E pode não ser. Eu não digo severamente que não é, mas eu digo que pode não ser. Porque a questão do sucesso da minha vida está tão relativo ao que eu nasci para fazer, ao saber o que Deus quer com a minha vida. Isso. Não é? Paulo, por exemplo, é um dos caras mais bem-sucedidos no evangelho que eu conheço. Agora, a narrativa dele sobre a vida é de extrema severidade. Eu acho que se Paulo hoje fosse se candidatar a pastorear uma igreja, ele não teria muitos seguidores, não, porque ele não é um apóstolo que se veste com um blazer que brilha. Ele não tem um terno de $1 milhão. Ele está agarrado em naufrágios, em açoites, em prisões, em rejeição, em bofetadas. Paulo está mergulhado na vida, sofrendo extremamente, mas este era o propósito da vida dele. Então, sucesso não está bem avaliado nesse pódio que o mercado de hoje oferece, né? Eu tenho sucesso, eu não tenho sucesso. Olha, eu diria assim, há pastores que eles pastoreiam 100 pessoas e são muito bem-sucedidos pastoreando. Se eles forem pastorear 1000 pessoas, pode ser que eles estejam caminhando para o fracasso. O crescimento da igreja nem sempre... Olha que eu estou falando nenhuma besteira, hein? Pense no que eu estou te dizendo. O crescimento da igreja, crescimento numérico, expansão numérica, nem sempre fala de sucesso. Às vezes, num fracassado projeto imperialista, que não tem nada a ver com a expansão do reino de Deus. Se eu pastoreio 100, pode ser que pastoreando 1000, eu tenha o sucesso do fracasso. Olha. E eu comece a me perder desta maneira. É um vaso sendo quebrado nas mãos do oleiro. Olha. Se quebrando nas mãos do oleiro, né? Então, é preciso a gente parar e avaliar. Avaliar, usar a cabeça, como Paulo falou. Usar a cabeça, sim. Você que está aí pensando, sonhando em expandir a igreja, mas pense bem, como Paulo falou aqui, procure saber o que Deus quer de você. Sim. Né? Porque é o sonho, hoje é o sonho ter uma igreja grande, né? Ter uma igreja bem estruturada, com muitos membros, muitos jovens, uma igreja que faça barulho na cidade, mas se eu não souber se essa é a vontade de Deus para a minha vida, para o meu ministério, essa é a vontade de Deus ou é a minha própria vontade? Sim, porque há um menino ferido dentro de nós que quer notoriedade, que quer respeito público, e muitas vezes a luta... Quer mostrar que consegue. Exato, muitas vezes a luta é para isso, entende? Para tamponar esse vazio da rejeição, esse vazio do não ter. Então, às vezes, caminha por essa direção. Eu estou fazendo uma reflexão, acho que um pouco severa, mas que precisa ser feita para que a gente não se veja frustrado. Isso não quer dizer que um pastor que pastoreie uma igreja de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas seja um fracasso. Mas ele precisa perguntar para ele se ele está vivendo aquilo que Deus planejou ou se são suas estratégias para ser notável, né? Para ser percebido, importante. Essa experiência, cada pastor, né, já que eu estou falando sobre isso,
precisa parar para calcular a sua rota, porque eu posso estar numa rota de fracasso, achando que eu estou tendo sucesso. Pode ser? Pode sim, claro que pode. Também não estou dizendo que quem está pastoreando 50 ovelhas, 100 ovelhas, seja bem sucedido. Pode ser um fracasso mesmo. Se você tem esse potencial... Vamos falar para a parábola dos talentos lá, né? Sim. Se eu tenho 30 talentos, né, e multiplico, eu tenho sucesso, mas se eu multiplicar, eu vou ter 60, não é? E eu tenho 100, ok? Eu tenho 100 talentos no outro. A proporção é diferente. Se eu acrescentar 30 aos 100, vou ter 130, eu cresci, mas não logrei o êxito que o meu potencial me permite ter, que seria 200, por exemplo, se eu dobrar o capital, né? Então, é avaliar a condição do meu talento. Se eu só tenho talento para cuidar de um redil, por que é que eu vou ficar flertando com um redil que eu não tenho capacidade para fazer gestão? Olha só. Entende? Então, é preciso avaliar todas as áreas, fazer uma varredura nessa avaliação da rota. É preciso parar para calcular a rota. E, às vezes, a saída, como diz Jeremias, é o caminho de volta. De volta. Uhum. Olha lá. Sim. É. E isso me levou assim, não vou nem falar, senão a gente abre caminho aí para algumas coisas e a gente acaba entrando na crítica. E isso não é bom, né? Quando nós começamos... Se a nossa crítica é honesta e ela pode salvar alguém... Faz bem, né? Faz bem, Faz bem. Aqui já no versículo 24, bispo... Não, 21. 21 é mesmo, 21. O Paulo ele vai tratar de relacionamentos. E ele começa assim: por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Sejam educados e tenham lápis não respeito uns pelos outros. Eu estou com um lápis que não está escrevendo, que loucura. Ih, sem ponta. Não, tem até Tá uma com ponta, aqui, mas não só está tem riscando. tinta, parece. Olha que loucura. Que lápis sem tinta? Não tem não, deixa isso para lá. Mas eu tenho que marcar esse texto aqui. Por respeito a Cristo, por respeitarem a Cristo, por considerarem a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Cara, isso aqui é a chave. Por isso que eu estou falando, não é uma igreja orgânica, ele está falando por organismo. Está falando de relacionamentos. Se eu vou construir um relacionamento, por respeito a Cristo, eu tenho que ser educado com o outro. Eu tenho que ter respeito pelo outro. Novamente, para mim, a gente cai naquela questão de discernir o sagrado do outro. Né? Sim, quando eu não discerno o sagrado no outro, eu trato o outro de qualquer maneira, até como meu inimigo. Mas quando eu vejo o sagrado no outro, e às vezes é complicado, porque eu só vejo os defeitos e acho que o Cristo não está nele, né? Porque logo vai falar sobre relacionamentos domésticos, vai afunilando. Mas seja qual for o relacionamento que você constrói, por respeito a Cristo, sejam educados e respeitem o outro, por respeito a Cristo. Cristo está no centro dos nossos relacionamentos e por ele deve passar toda a nossa relação. Deve ser atravessado por Cristo. É isso mesmo. Porque quando eu respeito a Cristo e eu respeito ao Cristo que está em você, a minha relação contigo muda. Porque eu estou tratando com Cristo que está em você. Essa noção hindu, ela é uma noção muito preciosa que nós cristãos precisamos assimilar. Porque o tempo todo na Bíblia a gente vai ver isso. A relação de respeito a Deus no trato com o outro. Porque o mesmo Cristo que está em mim está em você. E se eu desrespeito você, eu desrespeito a Cristo que está em você.
é desembaraçar do caminho. A gente é que embaraça. A gente que embaraça tudo. Embaraça tudo e cria uma relação tão desgastante. Eu falaria mal de Cristo que está em você? Alguns falam, né? Mas deveríamos falar? Não, por respeito a Ele, não. Deveríamos ter esses cuidados. Deveríamos ser mais delicados no trato, né? Como eu disse, vai vazar para todos os lados da minha vida. Mas Paulo vai se ocupar em falar um pouco sobre relações domésticas, né? Isso. E aqui, esse primeiro versículo aqui, quando ele diz, por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Sim. Aqui é um direcionador para tudo que ele para toda a relação que eu construí. Isso. Okay? Então, ele diz, esposa... Não, vamos falar isso Fica depois, Lloyd. Vamos depois. ficar aqui. Sim, porque a gente já está sem tempo razão, aqui para o próximo bloco. Fechou. Né? Então, cara, olha, você está construindo relacionamentos, sejam eles quais forem, enxergue Cristo na vida dessa pessoa e teu apetite para falar mal por ela vai cair, a tua maldade vai cair, os teus maus tratos vão cair, porque, por respeito a Cristo, eu devo tratar com educação e respeito o meu próximo. Amém. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente. O quarto e último bloco da nossa programação, e eu quero lembrar você que está acontecendo aqui na igreja o nosso café mensal. Mensalmente a gente faz um café bastante caprichado, um café celebrativo, de muita comunhão. E nós queremos convidar você para estar conosco aqui na rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais. Dito isto, nós vamos voltar ao texto do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, que é um conselho fabuloso, fabuloso. Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. E agora ele vai descer ao nível das relações, né? Que eu acho que é extremamente importante a gente prestar atenção nessa instrução, porque quando o nosso olhar para o sagrado é destampado, muitas coisas mudam no relacionamento. Como mudou na questão do Jacó e de Esaú, muda também na vida de todos nós. Porque quando uma pessoa se percebe sagrada para outra, até a vida dela é mudada de uma maneira absurda. Né? Quando a gente vê que o outro tem a gente como importante, a gente se desarma, né? A vida fica mais leve. Porque o desejo do reconhecimento é um desejo muito legítimo, né? Não o desejo de ser aprovado é adoecedor, mas o desejo de ser reconhecido pelo outro é um desejo muito saudável, que todos nós estamos dentro dele, né? E quando a gente encontra alguém que é capaz de ver o sagrado na gente, cara, como muda, como é capaz de transformar a vida da gente, essa percepção. Cara, estão me enxergando, né? Estão enxergando, às vezes, o que eu nem acho, eu estou cheio de diabrura, mas estão enxergando o sagrado. Então, é o sagrado que vai prevalecer na minha vida, né? Vamos lá, então. Vamos lá, versículo 22. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja. Com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Vamos dar uma paradinha aqui. Cara, que lógica interessante essa que Paulo coloca aqui, né? Uma submissão por amor. Sim. Dentro da qualidade sem desse carinho. Sem dominação, né? Lloyd, a questão do dominado é uma questão muito, muito agressiva. Toda pessoa que se vê dominada por outra, seja lá em que esfera for, essa subserviência de dominação,
ela acaba com a vida do outro. A gente fica se sentindo um resto. Mas quando a gente tem uma relação de submissão sem dominação, é uma relação de segurança, uma relação de paz, né? Uma relação de cuidado. Né? Vejo que essa coisa de que quando a esposa apoia o seu marido, ela demonstrará seu apoio a Cristo, é muito interessante. Às vezes, tudo que um homem precisa é de uma esposa que diga: meu bem, eu estou contigo. As coisas não estão bem, mas eu estou contigo. Nós vamos passar por isso. Não precisa de muito esforço, só de apoio. Né? E eu estou falando de apoio num curso natural da vida. Não estou falando nas malandragens, nas falcatruas, nas loucuras, né? Mas essa coisa do apoio, quando a gente se vê insolvido, parece que o mundo acabou, quando tem alguém do nosso lado dizendo: cara, eu estou contigo, a gente vai sair dessa juntos, né? Eu te apoio, vai firme. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Né? Continua, você está indo bem. Né? Ou então, meu amor, recue. Esse não é o momento. Esse não é o momento de gastarmos essa economia, essa finança. Agora não. Vamos ter calma. Sim. Então, esse olhar de cuidado, né? Dessa mulher atenta às coisas que estão acontecendo ali, que muitas vezes, no relacionamento, às vezes um está olhando de um olho embaçado. Alguém tem que estar com o olho mais desembaçado, olhando com mais nitidez, né, bispo? Sim. Verdade, verdade. Então, essa coisa do apoio é muito importante, porque não se sentir apoiado é se sentir largado, deixado, desimportantizado, né? Mas quando a gente se sente apoiado, brota uma força dentro desse apoiado que é impressionante, né? Que chega a ser um reconhecimento, né? Daquela força, o outro reconhecendo aquela pessoa, valorando o seu esforço. É que o medo do abandono faz a gente se sentir muito mal e inferior, né? O medo do abandono. Mas quando alguém está ali para apoiar a gente, né? A gente não se sente abandonado. Poxa, gera uma força incrível na nossa alma. Maravilha. Isso potencializa a vida da gente, né? Que maravilha. Então, quando ele fala dessa liderança na relação, está falando de uma relação de um casal onde compreende esse tipo de cultura, né? A gente ainda está numa cultura patriarcal aqui. Sim. Eu não estou com isso desmerecendo qualquer tipo de cultura, mas na cultura patriarcal que Paulo está inserido, a questão é que o homem era o líder da casa, né? Hoje a gente tem tantas configurações diferentes, né? Sim. Há homens que não têm nenhuma função de liderança, eles não lideram. E se suas mulheres não assumirem algum tipo de papel, vai a família toda para o ralo, né? Mas numa sociedade patriarcal, onde o homem exerce a liderança, Paulo está falando para esse tipo de cultura, né? A cultura onde o homem exerce a liderança. E para a mulher não tem nenhum problema se submeter a um tipo de relação como essa, né? Me lembro que anos atrás as mulheres, na verdade, eram treinadas para esse tipo de função, né? Isso mesmo. Hoje nem tanto, né? Pouco se vê, mas essa era a cultura que gerava equilíbrio nas relações domésticas, né? Isso mesmo. Um homem que tinha a liderança, que tinha autoridade, que decidia as coisas. Aí ele diz: mulher apoia o cara, né? Apoia o cara. Ele é o caçador, é ele que vai buscar a caça, né? Então, apoia ele por isso. E ele se sente, então, mais forte, né? Quando um homem está vivendo uma relação de amor, ele apoiado, ele se sentirá mais forte. Forte, isso mesmo. Né?
se sentirá estou exercendo o meu papel, estou sendo apoiado. Sim. E aí, em seguida, os filhos também vão pegando essa visão desse pai que ali é um líder dentro da sua casa, desse pai Sim. que ali está passando também uma paternidade, né, exercida a esses filhos, né? Então, é muito importante isso aqui. Falando nessa paternidade em tempos atrás e o tempo atual, hoje o mercado, né, de vendas de carro, hoje está no olho. Quem é que compra? A mulher. O marido leva para comprar um carro ou comprar um guarda-roupa, comprar alguma coisa para casa. O marido, ele leva por respeito, né? Por também saber que aquela mulher tem uma boa escolha, né? Confiar na escolha dessa mulher. Ele leva a mulher, acompanha a mulher até essa compra, para fazer essa compra. Então, o mercado de carros hoje está apoiado aonde? Na decisão da mulher. Sim. É interessante isso, né? Já vão criar markets onde as crianças vão decidir o que carro vai comprar. É isso. Porque onde vão almoçar e jantar já decidem, né? Os restaurantes hoje estão investindo no parquinho, né? Porque se não tiver parquinho, não vende. No parquinho, no monitor, que é aquelas figuras, né, todas cheias de... É o entretenimento, né? Justamente, aquela moça, aquele rapaz, vestida de Mickey ou vestida de palhaço, tudo pensando em atrair a família que está com a criança para aquele lugar. Sim. Né? As crianças... não, acho que até há pouco tempo atrás, acho que ainda é assim. O lanche em que lanchonete iam lanchar ficava por conta das crianças, né? Então, um brindezinho, lembra? O marketing que as lojas faziam, né? Brindezinho, né? Sim. Uma prendazinha, compre um sanduíche, leva uma prenda. Compre uma sandalinha e leva um carrinho, então, uma bonequinha. Então, assim, a sociedade ela está com configurações outras, né? Outras. Mas a gente está refletindo numa sociedade ainda patriarcal, onde as relações ganham saúde quando isso acontece, né? É muito interessante essa visão que Paulo diz assim, essa submissão, da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja. Aí ele diz com carinho, né? Com carinho nós falamos, não por dominação. Ele fala com carinho. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Aí depois ele vai falar com o marido. Né? No versículo 25, marido, dê o máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja. Um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo o que ele faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Que coisa maravilhosa, bispo. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. É assim que o marido deve amar a esposa, até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Que coisa maravilhosa. Sim, sim. Meu Deus do céu. Essa entrega mútua é uma entrega que gera tanto sossego dentro de casa, né? Tantos ganhos para um e para o outro. Sim. Extrair o melhor. Eu estava pensando aqui, na orientação de Paulo às mulheres, fala da honra que elas devem dar ao marido, né? E para o marido, ele fala sobre o amor que o marido deve devotar à esposa, né? Porque, assim, por natureza de homem e de mulher, homem deseja ser honrado e mulher deseja ser amada. Quando um homem perde a sua honra dentro de casa, o desespero acontece. Ele vai desaparecer. Então, a orientação de Paulo para as mulheres é: honrem os maridos de vocês. E para as mulheres, os maridos são instruídos: amem
as suas esposas. Então, amor e honra costuram essa relação entre homem e mulher. Homem necessita ser honrado e mulher necessita ser amada. Não é que o homem não necessite ser amado também e a mulher ser honrada também, mas na escala de prioridade, uma mulher ela estará sempre no lugar onde ela é amada e um homem sempre estará no lugar onde ele é honrado. Se a gente perde a mão para esse tipo de construção da relação, a gente perde a mão para a construção da própria relação familiar. Né? Mulheres têm necessidade de serem amadas e maridos necessidade de serem honrados. Quando você tira a honra do seu marido e quando você tira o amor da sua mulher, não sobra muita coisa. A relação começa a se definhar, a desaparecer, porque a construção ela é feita na base dessas duas grandes colunas, uma que sustenta o edifício do homem e a outra que sustenta o edifício da mulher, né? Uma mulher que se percebe amada, Lloyd, ela está pronta para qualquer coisa. Ela não enfrenta dificuldade, porque o amor devotado a ela é tudo que ela espera, não é? Ser cuidada, ser bem tratada, não é? Ser acarinhada. Ser acarinhada. É isso. E Paulo diz, cara, isso é... Quando um homem pratica esse tipo de atividade, ele está beneficiando a ele mesmo, né? Interessante, né? Como Paulo diz, é você mesmo, você está ganhando com isso. É o que Paulo quer dizer aqui, né? Você está tendo ganhos com isso, né? Aí quando ele diz, dê o máximo de amor à esposa, é muito interessante Paulo dizer, dê o máximo, não é só dar amor, dê o máximo de amor a essa esposa. Aí ele coloca o papel de Cristo aqui, a pessoa de Cristo. Faça como Cristo fez pela igreja. O que Cristo fez pela igreja? Foi uma entrega total. Incondicional. Deu a vida por ela, né? A vida por ela. Qual é a mulher que tem um marido que dá a vida por ela, não se submeterá a esse homem? Que risco ela terá? Nenhum. Nenhum risco. Se sentirá segura. Sim, claro, né? Claro. Nós mulheres, nós temos essa necessidade de sentir segura, de segurança. O amor que o homem dá à mulher através desse papel, ele é o homem, ele está ao meu lado, as palavras dele traduzem a mim segurança, ele ainda me ama, olha aí, ó. Ele ainda me ama. Como é que eu sei? Olha aí a mulher. Através do que eu escuto desse homem, através do que sai da boca desse homem, a maneira como ele demonstra, eu sei que ele me ama. É importante para a mulher ouvir. Nós somos tocadas pelo ouvido, bispo. Uma mulher ela é tocada pelo que ela ouve do homem, do marido, do filho, dos amigos. Ela é tocada. Gosta de mim. Me ama. Me valoriza, me dá importância. Eu estou me sentindo o quê? Pertencente a esse lugar. Eu estou me sentindo pertencente ao amor desse marido. Que coisa maravilhosa. Sim, sim. É? Vamos lá para o versículo... Vamos lá, nós estamos aonde? No 29. Versículo 29. Ninguém maltrata o próprio corpo. Paulo ainda se referindo a esse que o marido ganha e que a mulher ganha também. Então, ninguém maltrata o próprio corpo. Em vez disso, alimenta-o e cuida dele. É assim que Cristo nos trata. Nós que somos sua igreja, porque somos parte do seu corpo. E é por isso que o homem deixa pai e mãe para se casar e cuidar de sua esposa. Não são mais duas pessoas, pois eles se tornam uma só carne. E é um grande mistério, nem eu entendo plenamente. O que fica claro para mim é o modo de Cristo tratar a igreja. Isso mostra como o marido deve tratar a esposa. Ao amá-la, está amando a si mesmo. E a esposa deve tratar o marido com todo o respeito. Sim, é amor e respeito, amor e honra o tempo inteiro. Porque essa relação
ela constrói um núcleo familiar estável. Quando você tem a sabotagem de uma dessas duas coisas, ou das duas coisas, você não tem um núcleo familiar estável, você tem uma catástrofe, uma tragédia. Porque se um é alimentado de uma forma e o outro é alimentado de outra forma, e eles não têm esse alimento, eles morrem de fome. O amor, ele sempre vai estar acompanhado de muitos outros cuidados, né? Porque amar é um leque maior, né? O fruto, ele tem muitos gomos, né? O fruto do amor, ele vai gerar uma série de outras exigências, né? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai falar sobre o amor e ele vai dizer o que é amor. Logo, implicitamente, a gente vai descobrir o que não é amor, né? O amor trata bem o outro. Se tem maus tratos, não tem amor, né? O amor não se ufana, não se ensoberbece, mas se temos uma relação de soberba, nós não temos uma relação de amor. Então, você vai avaliar aquele texto do 1 Coríntios 13 e você vai ver qual é a demanda de amor necessária para que haja sustentação. Às vezes você acha que está numa relação de amor e está numa relação de abusos, não tem amor. Então, como uma relação pode se sustentar se não há amor? E não um amor falado, mas um amor praticado, né? A todas as esferas de exigência que o amor faz, né? O amor não tolera muitas coisas também, né? Não se sustenta. Porque o amor, ele vai para além de um sentimento, né? Você tem aquele romantismo que chama aquilo de amor, mas amor vai muito mais do que essa coisa romântica, né? Ela vai à prática da vida. Ela desce para o chão, ela vai escoar no cotidiano, na manifestação, no cuidado, na atenção, de não querer mal para o outro, de tá sustentando o outro, não só com palavras, mas com atitudes também. Então, as palavras só elas não vão sustentar também. É necessário atos de amor, né? Atos de amor. Talvez seja por isso que Paulo diz, é por isso que o homem tem que deixar mãe e pai para se casar e cuidar da sua esposa, nessa relação de mutualidade, né? Quer dizer, enquanto eu estou na casa da mamãe ou do papai, talvez eu não esteja tanto me entregando a esse amor, a essa prática. Sim. É necessário que eu tenha minha própria casa. Construir sua própria cultura. Justamente. Porque assim, papai e mamãe nem sempre é parâmetro de uma relação perfeita, de uma relação cristã, de uma relação... Às vezes tem muito paganismo no papai e na mamãe. Então, cada homem, cada ser humano, cada casal que se une, precisa deixar pai e mãe. Não pode levar pai e mãe como parâmetro para essa nova relação. Porque é uma relação que eu e o outro estamos nos dedicando a construir, né? Vai ser fusão de tantos princípios, né? Fusão que ele leva da sua casa, princípios que ele traz da sua casa. Que outros que tem que deixar. Outros que tem que deixar. Renúncias, ali haverá renúncias, né? Eu tenho que abandonar aquilo que era do ritmo da casa do meu pai e da minha mãe para construir agora o meu próprios princípios na minha casa. Exatamente, Porque nem sempre em casa a gente tem os princípios. Aí eu fico fazendo puxadinho, levando. Na casa da minha mãe era assim. Exatamente. Então na minha casa vai ser assim. Não, é diferente. Não, agora é a nossa casa. Como nós vamos construir nossa família, né? Em que base nós estamos acordando, qual é o acordo que nós estamos fazendo para construir a nossa família. Cada família terá que construir segundo os seus próprios princípios, não é? E agora entra a responsabilidade total, autorresponsabilidade também. Sim, claro. É a gente vai estar envolvido num projeto onde 2 vai virar 1, né? É isso. É uma matemática que não pode ser aritmética, né? É uma matemática existencial
que precisa atender algumas especificações para que ela funcione bem, né? E eu diria que acordo é uma palavra-chave para as relações subsistirem, né? Acordo. Ou existirem, né? Ou existirem. Sem Agora acordo é um cordão não dá. de 3 dobras, quando Cristo está nessa relação. É um cordão de 3 dobras. Por mais que o negócio aqui puxe de um lado, puxe de outro, mas né, com Cristo... Ele não se arrebenta com facilidade. Com facilidade, é isso. Não se arrebenta com facilidade quando há acordos, né? Mas quando um resolve não acordar, um decide não seguir aquela proposta, aquele caminhar, aí é mais difícil, bispo. É muito mais difícil. É sim, porque assim, às vezes a gente está numa relação com gente teimosa, né? Que não abre mão de nada. O acordo tem que ser sempre escrito por um lado, né? E o acordo é uma relação bilateral, né? Onde está bom para os dois. Então, se uma casa vai ser pintada de vermelho ou de amarelo, vão ter que decidir isso aí, né? Vão ter que entrar num acordo. Talvez uma terceira cor. Melhor do que o vermelho, melhor do que o amarelo. Eita, Lloyd, chegou o nosso limite aqui. Gente, nós estamos terminando o programa de hoje. É aqui o capítulo 5. Ainda resta para a semana que vem o capítulo 6. Mas foi um prazer estar com você até agora aqui, compartilhando esse texto maravilhoso, o texto de Efésios 5. Obrigado por você ter nos dado o privilégio de estar conosco até agora. Para mim foi uma alegria e eu quero desejar a você um domingo muito feliz. Nos encontramos no próximo domingo, né, Lloyd? É isso aí. Às 7 horas da manhã, né? Isso, às 7 horas da manhã, com o Didaquê. Não, 9 horas da manhã o dia daqui. 7 horas da manhã o Café com o Bispo acontece. Café com o Bispo. Então, olha, domingo que vem agora, às 9 horas da manhã, você pode estar conosco aqui na Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, com o nosso encontro de aprofundamento. A porta está aberta e você é nosso convidado. Forte abraço e bom domingo para vocês. Shalom.